Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Érica aqui. E no vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho de números decimais e fracionários, tá? Então, como transformar um decimal em fração? O que é um número decimal? O número decimal é um número que tem vírgula, tá? É um número não inteiro, tá bom? Então, como que eu transformo, por exemplo, 0,2 em fração? Né? A primeira coisa é a gente entender que eu posso escrever qualquer decimal em forma de fração, tá? Inclusive o número inteiro, tá? Mas isso aí é tema para outra aula. Então, por exemplo, aqui, 0,2. Como que eu transformo isso daqui em decimal? Bom, eu vou primeiro ignorar a minha vírgula. Então, se eu ignoro a vírgula, fica qual número aqui? Fica 0,2, não é? Então, eu coloco 0,2, coloco o traço da fração e coloco sempre sobre 1. Tá? Aí eu vou contar quantas casinhas tem decimais, ou seja, quantos números, né, ou quantas casas tem depois da vírgula. Depois da vírgula tem apenas um número, ou seja, uma casa decimal. Então, eu coloco um zero, tá? Então, ó, esse zero à esquerda eu posso desconsiderar, né? Tem até uma piadinha, né? Ah, zero à esquerda. Por quê? Quer dizer que o zero à esquerda não tá valendo nada. Então, essa fração aqui, ela é 2 décimos. E eu posso simplificar a fração também, tá? O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá? Então, eu consigo dividir por 2 em cima, por 2 embaixo. Então, se eu dividir aqui, ó, 2 por 2 vai dar 1. Se eu dividir 10 por 2, vai dar 5. Então, esse decimal, 0,2, eu posso reescrever ele como 2 décimos ou 1 quinto, tudo bem? Vamos lá de baixo, ó. 0,32, eu ignoro a vírgula e copio o valor que está aqui. Sem a vírgula, ele é 32, né? Já que o zero à esquerda não vai contar. Então, é 32, coloco sobre 1, né? Agora, eu conto as casinhas decimais. Quantas casas decimais eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma, duas. Então, são 2 zeros, certo? Então, são 32 centésimos. Eu não vou simplificar as frações, tá? Para não ficar muito comprido esse vídeo, mas você pode simplificar dividindo embaixo, em cima e embaixo pelo mesmo valor, tá bom? Então, por exemplo, aqui, 0,546. Eu copio o número inteiro sem a vírgula e sem esse zero à esquerda. Então, 546, coloco sobre 1. Conto as casinhas decimais que vem depois da vírgula, 1, 2, 3. Então, são 3 casinhas, são 3 zeros. Então, 546 milésimos. E aqui, ó, 1,5. Eu ignoro a vírgula. Se eu ignorar a vírgula, não fica 15? Então, é 15 em cima, passo o traço sobre 1. Eu tenho uma casinha decimal apenas, então é um zero. 15 décimos. Aqui também ignora a vírgula. 1,62 vai ficar 162. Coloca sobre 1, conta as casinhas decimais, são 2 casinhas, então são 2 zeros. 162 centésimos. Aqui também, ignorando a vírgula, vai ficar 208, 208 sobre 1, uma casinha decimal, então é 10, vai ser o décimo, né? 208 décimos. Aqui também, tiro a vírgula, vai ficar 001, esses 2 zeros à esquerda eu ignoro, coloco 1 sobre 1 e eu conto 2 casinhas decimais, então vai ser 100 embaixo, 1 centésimo. Tranquilo? Agora tem como fazer o inverso, né? Como vai fazer o contrário disso aí, ou seja, eu tenho uma fração e quero descobrir quanto que fica no decimal, tá? Então, eu dei exemplos aqui, ó, quando o denominador for 10, tá? 10, 100 ou 1000. Então, por exemplo, aqui, 1 décimo. Então, como que eu transformo esse 1 décimo em decimal? A primeira coisa é pegar o numerador, que é o de cima, né? Então, eu tenho 1, repito ele aqui. Se é 10, eu tenho uma casa decimal apenas, né? É o contrário aqui em cima. Eu não tinha uma casinha decimal, não virou 10 embaixo? É mais ou menos a mesma coisa aqui. Então, se eu tenho 10 embaixo, quer dizer que eu tenho uma casa após a vírgula. Então, a vírgula tem que vir aqui, ó, né? Para ficar apenas um número aqui. E o restante eu completo com os zeros. Então, é 0,1, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, são 2 centésimos. Eu coloco 2. Como são centésimos, eu sei que tem que ter 2 casinhas antes da minha vírgula. Então, eu tenho o primeiro número, não tenho o segundo número aqui, eu acrescento 0 e coloco a vírgula e acrescento mais um 0 para completar aqui, né? Então, ó, como é 2 centésimos, é 2 com 2 casinhas decimais. Próximo número, 3 milésimos. Eu coloco 3. Como é milésimo, eu sei que tem que ter 3 casas decimais. Eu conto 1,
2, 3, coloco a vírgula e completo com zeros, tá? 0,003. 25 décimos, eu coloco 25, como é décimo, uma casa decimal. Então, eu pego uma casa e coloco a vírgula aqui mesmo, ó, 2,5. E 12 centésimos, coloco 12. Como é centésimos, tem que ter duas casinhas decimais, eu conto uma, duas, coloco a vírgula e acrescento os zeros. Aqui também eu coloco 135, como é décimo, é uma casinha decimal apenas, eu conto 1 e coloco a vírgula. Importante também lembrar que a nossa contagem, eu sempre faço da direita para a esquerda, tá? Para acrescentar a vírgula, ó. Fica mais fácil do que eu pensar da esquerda para a direita, tá? Uma casinha, décimo, duas casinhas, centésimos, três casinhas, milésimo, né? Uma casinha décimo, duas casinhas centésimos, uma casinha décimo também. Você pode estar se perguntando assim, ah, mas aqui é fácil, só 10, 100 e 1000. E se fosse um número qualquer, se fosse uma fração qualquer, tipo, com um denominador com valor diferente, né? Por exemplo, assim, se eu tivesse, por exemplo, 20 sobre, sei lá, 12. Como que eu transformo isso aqui em decimal? É só dividir, né? Porque a gente tem que lembrar que a fração, ela é uma divisão. Esse traço grandão da fração indica que essa conta ela é uma divisão. Aí eu só faria aqui, ó, 20 dividido por 12. Não vai dar uma divisão exata, né? Então, 20 dá para dividir por 12, dá, né? Vai ser por 1, porque se eu fizer vezes 2 dá 24, vai passar. Então, eu tô fazendo 1 vezes 12, 12. Faz a continha de menos, né? Aqui, ó, eu coloco 1 aqui, para ficar 2, para chegar no 10, né? Quando eu coloco 1 aqui, cai 1 lá embaixo, ó. 2 até 10 dá 8, 2 menos 2 dá 0. Sobrou 8, eu posso acrescentar um 0 aqui e colocar uma vírgula aqui, né? Então, eu tenho 80 dividido para 12. Então, eu vou fazer que número vezes 12 dá 80 ou dá um valor aproximado de 80. Vamos fazer vezes 6, ó. 2 vezes 6 é 12. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Vezes 6 dá 72. Se eu for fazer vezes 7, 2 vezes 7, 14, 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Vai passar, então vai ter que ser por 6, né? Então, eu coloco 6 aqui, vai dar 72. Faço a continha de menos, coloco 1 aqui, cai 1 lá embaixo. Então, 2 para chegar no 10 dá 8. 8 para 8 dá 0. Isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? Porque vai continuar acrescentando zeros, vai continuar colocando 6, vai continuar dando 72, vai continuar sobrando 8 e assim por diante. Então, essa fração 20 dozeavos, ela é aproximadamente 1,66. Tudo bem? Obrigado por você assistir. Deixa seu like se você gostou e até a próxima.